Hello there, teachers! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Teacher Mike Coulter, professor do componente Língua Inglesa da Rede Pública Estadual do Estado de São Paulo. Aqui no meu canal você vai encontrar vídeos onde eu mostro como eu preparei cada uma das minhas aulas que eu aplico na Rede Pública Estadual do Estado de São Paulo. Nesse vídeo, mais especificamente, eu vou mostrar o passo a passo, como que eu fiz cada atividade, quais atividades eu adaptei, quais atividades novas eu trouxe para a primeira aula do 7º ano para o 4º bimestre. Antes da gente começar, é sempre bom lembrar que eu coloco aqui na tela o slide do material digital que os professores fazem download lá no repositório do Centro de Mídias, mas também um handout, que é uma versão impressa que eu mesmo crio do material digital. Isso faz com que os alunos acompanhem mais facilmente, porque eles têm tudo ali para eles irem anotando e fazendo e resolvendo os exercícios. Esse handout e qualquer outro material que eu possa criar na aula, eu sempre deixo o link disponível aqui na descrição do vídeo para vocês fazerem o download e usar à vontade sem custo nenhum. Então já vamos começar. Como eu falei, é a primeira aula do 7º ano para esse 4º bimestre e o título é Leisure Events, que significa eventos de lazer. Então aqui a gente vai ver algum vocabulário para falar de atividades de lazer e hobbies. Vamos ver aqui como estão os conteúdos e objetivos dessa aula. De conteúdo nós temos espaços de lazer, então eles vão aprender os nomes de alguns lugares, por exemplo, park, cinema, museum e etc. Embora aqui esteja cinema, mas no material vai trazer movie theater. Atividades praticadas em diferentes espaços de lazer. Então, por exemplo, no movie theater você vai para watch a movie. No park você vai para, por exemplo, have a picnic ou go jogging. E aí aqui traz alguns exemplos, né? Walk, play football e etc. E também vocabulário específico sobre eventos de entretenimento. Opening hours, ticket, location. Então eles vão ver o flyer, o banner de um evento e eles vão aprender a identificar essas informações. Os objetivos: compreender vocabulário específico em língua inglesa sobre atividades de lazer, identificar informações pontuais e específicas sobre espaços ou eventos de lazer em textos orais. Opening hours, price, location, etc. A primeira atividade que o slide traz aqui é uma atividade bem simples. Então seria simplesmente, in your notebook, no seu caderno, as fast as you can, o mais rápido que você conseguir, make a list of 5 hobbies or activities people do in their free time. Faça uma lista de 5 hobbies ou atividades que as pessoas fazem no tempo livre. Compare a lista com um amigo, o que é diferente e o que é o mesmo. Eu mudei essa atividade, eu não quis colocar os alunos só para escreverem ali uma listinha, eu quis fazer uma coisa mais dinâmica, que eles se envolvam mais, então eu vou fazer um jogo com eles. Vamos ver como que isso aqui vai aparecer lá no handout do aluno. Primeira coisa, nós vamos pedir para o aluno ler o enunciado em silêncio e falar para o professor o que ele entendeu. E aí a gente fala que então eles vão jogar um jogo. Mas antes deles jogarem esse jogo, a gente vai relembrar alguns verbos de preferência que eles já viram. Então, vamos todo mundo repetir. I love to. Eles repetem. Ok, let's repeat again. I love to. Eles repetem. O que significa I love to? Eu amo, e depois a gente tem que pôr uma atividade. Então, já que estamos falando de atividade de lazer, fulaninho, fala uma atividade que você ama fazer. I love to play soccer. Ok, muito bom. Outro exemplo, o cicrano, ele fala uma outra atividade. Então agora vamos para o próximo verbo. E aí a gente vai para o I like to e segue os mesmos procedimentos. Depois que a gente relembrou esses verbos, aí a gente fala que agora eles vão jogar um jogo e eles precisam lembrar esses verbos. O jogo que eles vão jogar chama Slapjack. É uma variação do Slapjack, na verdade, né? O Slapjack é um jogo de baralho que assim, as pessoas sentam no círculo e aí vai virando, deixa o monte de baralho em cima da mesa sem ninguém ver e aí vai virando as cartas com a face para cima. Quando chegar um valete, todo mundo bate a mão. O último que bater a mão pega aquele monte todo para ele. Qual que é o objetivo? É você terminar o jogo sem ter cartas. Qual que é a variação que eu vou fazer? Eu estou mostrando aqui na tela para vocês algumas cartas que eu criei. Então nós temos play video game,
watch movies or series, read books, listen to music. E no verso vai ter escrito o que é essa atividade, né? Como nós vamos fazer? A gente vai dividir os alunos em grupos. Eu sugiro grupos de 5 pessoas, tá? E aí, para cada grupo, a gente entrega um set desse de cartas. São 12 atividades que eu criei, ok? São todas atividades baseadas em Free Time Activity. A gente vai entregar então os cards para o grupo, cada grupo vai receber esse grupinho de 12 cartas, eles vão colocar para cima com a imagem para cima. Então eles vão espalhar ali em cima da mesa com a imagem para cima, todo mundo espalha. O jogo é o seguinte, o objetivo é o aluno ter mais cartas, quem tiver mais cartas vai ganhar. Mas como que o aluno vai conseguir uma carta? O professor vai falar uma atividade. Por exemplo, nós temos aqui sing. Então o professor fala, ok, pay attention, sing. Eles vão olhar ali e eles vão ter que bater em cima da carta sing. A pessoa que for mais rápida e bateu na carta, ela vai pegar a carta, vai virar para ver se realmente atrás está escrito sing. E se estiver ótimo, ela acertou, ela foi a mais rápida, ela fica com aquela carta para ela. Mas antes da gente continuar, cada membro do grupo vai ter que criar uma frase usando sing. E aí que vai entrar as frases que apareceram lá no handout. Então vamos supor que foi sing. Aí a pessoa que está com a carta vai criar uma frase usando esses verbos de preferência. Pode falar I love to sing. Aí o outro do grupo fala mais uma frase com sing. Se ele ama, ele vai falar de novo I love to sing, não tem problema. Se ele não gosta, I don't like to sing. E todo mundo do grupo fala a frase, a preferência deles quanto a sing. Terminou, a pessoa vai manter aquela carta, aquele que foi o mais rápido, e aí o professor vai lá e fala outra carta. Então vamos supor que agora o professor vai e fala play video games. Todo mundo vai lá e tenta bater rapidão na carta que tá play video games. A pessoa que bateu primeiro, que tá com a mão por baixo, né, porque junta um monte de mão lá, ela vai pegar a carta, vai virar, vai ver se tá escrito play video games. Se está mesmo, se ela acertou, ela fica com aquela carta, aí ela fala a frase dela, I love to play video games. Aí cada um do grupo fala a frase deles, e assim a gente dá continuidade com todas as cartas. É um jogo que eles vão adorar, porque eles precisam ter um raciocínio mais rápido, de bater e ver quem vai ficar com mais cartas, então eles se divertem e eles vão estar praticando inglês. Quando nós terminarmos o jogo, aí a gente pode pedir aí para 5 voluntários escolherem uma ação e falar qual que é a preferência deles em relação àquela ação, né? Então, por exemplo, aluno 1, fala um verbo. Aí ele fala, read books. Ok, tell me your preference. I love, I like, I don't like or I hate. Aí ele fala a frase completa. I hate to read books. Ok, aluno 2, fala outro verbo. Aluno 3, fala outro verbo. E sempre pedindo o verbo e a frase completa com a preferência deles. Depois que nós terminarmos, aí nós vamos para a próxima atividade que nós temos lá no material digital. É uma atividade que eles vão aprender a falar os lugares em inglês. É simplesmente let's repeat and practice the pronunciation. São 2 slides que nós temos com esses locais e eles estão especificados lá no handout do aluno. Então nós temos aqui, ó, let's repeat and practice the pronunciation places. E aí a gente vai, ok, let's repeat. In the park, eles repetem. De novo, in the park, eles repetem. Olhando na foto, o que será que é park? É park, teacher, ok. Quando eu quero falar no parque, eu uso in the park. Ok, let's repeat, in the park. Eles repetem e a gente continua com at the movie theater, at the art exhibition. E aí a gente faz isso com todos esses places. Dando continuidade lá no slide, a gente tem também as activities, que são as atividades que as pessoas fazem nesses locais que a gente acabou de repetir. A gente vai seguir o mesmo procedimento. A gente vai pedir para os alunos olharem aqui, a gente pede para eles repetirem appreciate artwork, repeat, eles repetem. De novo, appreciate artwork, eles repetem. Ok, olhando pela imagem, o que significa appreciate artwork? Deixa eles falarem. Muito bom. E agora em qual lugar daqui de cima que a gente acabou de ver que a gente vai, se a gente quiser, appreciate artwork? Teacher, at the art exhibition. Muito bom. Tem outro lugar também. Qual que pode ser? In the museum. Ok, ótimo. Então vamos ver a próxima atividade? Practice sports. E a gente segue esses procedimentos para todas as atividades. O professor lê,
pede para eles repetirem, lê de novo, pede para eles repetirem, pede para eles olharem a foto e falar o que eles acham que essa atividade significa e perguntar em qual lugar da atividade anterior essa atividade a gente pode fazer, né? Então, por exemplo, em qual lugar que a gente pode practice sports. Fizemos isso com todas as atividades e aí nós vamos para o próximo slide. As próximas duas atividades, elas são muito similares. Então eu peguei essas duas atividades do material digital e coloquei em uma só lá no Handout. Antes de eu mostrar para vocês como está lá no Handout, vamos só dar uma olhada como que o material digital propõe. A primeira, ele traz aqui as atividades e depois os locais, e os alunos vão ter que escrever duas frases. I can read books in the public library. Ou então, por exemplo, I can appreciate artwork in the museum. Já a segunda atividade vai trazer agora 3 lugares específicos, Park, Funfair and Mall, e eles vão ter que falar 3 atividades que eles conseguem fazer lá. Ou seja, I can tanana, in the park. Eu juntei, como eu falei, essas duas atividades em uma só lá no Handout, então a gente faz por lá. É o mesmo objetivo, a mesma coisa, eu só juntei tudo. Então vamos dar uma olhada. A gente vai pedir para os alunos lerem o enunciado em silêncio e falar o que eles entenderam do enunciado. E aí em seguida a gente fala que então a gente vai usar essa pergunta. What can you do? Pede para todo mundo repetir. Por exemplo, what can you do in the park? Repeat. Eles repetem. What can you do at the fun fair? Repeat. Eles repetem. What can you do at the mall? Eles repetem. Ah, e aqui eu tenho só 2 tracinhos. O que será que é para fazer? E aí eu espero que eles respondam que é para a gente escrever nome de mais 2 lugares. Aí a gente fala, ok, então olhando aqui ó, na página anterior, onde tem places, escolham mais 2 lugares daqui que vocês quiserem e escrevam. E eles vêm aqui e escrevem at the, tananã, ou in the, tananã. Terminamos? Ok. Então agora vocês vão perguntar para o amigo o que pode ser feito nesse lugar. Por exemplo, vamos fazer a primeira pergunta para mim. Repitam, what can you do in the park? E eles repetem, what can you do in the park? Ah, eu vou responder, ó, I can. O que a gente pode fazer no parque, hein, pessoal? Me dá um exemplo. Ai, teacher, fazer piquenique. Ah, correr. Ah, andar com cachorro. Ok, então vou falar uma dessas. Por exemplo, I can have a picnic. Vamos todo mundo repetir? I can have a picnic. Eles repetem. A gente pode dar exemplos até com atividades que não estão aqui. Então, por exemplo, pessoal, agora imagina at the school. Então, por exemplo, pessoal, agora imaginem at school. Se eu chego e pergunto para vocês, what can you do at school? O que vocês vão responder? Tentam usar uma das atividades que nós vimos hoje. Hi, teacher, I can learn new things. Ok, muito bom. O que mais? I can hang out. Excelente, vamos ver outro lugar? E aí o professor pode inventar outro lugar. Por que eu estou falando para o professor inventar? Porque se ele ficar dando exemplo com o que está aqui, quando chegar a vez dos alunos fazerem atividade, eles não vão ter muitas opções, porque eles já viram o exemplo e talvez já até copiaram o exemplo. Então a gente deu esses exemplos com lugares diferentes, fizemos o repetition da pergunta, fizemos o repetition do comecinho da resposta, então a gente vai falar que é I can, mais uma atividade que vem depois. Aqui é o momento da gente lembrar o I can, que eles acabaram de ver no 3º bimestre. E depois que a gente deu os exemplos, a gente percebeu que eles sabem o que é para fazer, a gente coloca os alunos em pares e deixa ali um fazendo a pergunta para o outro e escrevendo a resposta do amigo. A gente dá aí uns 5 minutinhos para eles fazerem isso e depois que eles terminarem, aí a gente pode pedir para 5 alunos de surpresa falar a frase que eles escreveram, ou a gente chama 5 alunos e pede para eles fazerem a pergunta para outros 5 alunos. Então, por exemplo, aluno 1, escolhe um lugar daqui. Hi, teacher, at the mall. Ok, faz a pergunta para um amigo seu. E aí ele vira e fala, aluno 2, what can you do at the mall? E o aluno 2 responde. Aluno 3, agora escolhe mais um lugar, faz a pergunta para o outro. E a gente faz isso para checar o trabalho deles.
Depois que eles terminaram, aí a gente volta lá para o slide do material digital e dessa vez nós vamos ter uma explicação no foco do conteúdo. Event Details and Information, então detalhes e informação de eventos. A gente vai fazer aquela mesma maneira que a gente sempre faz explicações. A gente pede para os alunos lerem a parte em português e aí a gente vai dando explicações e complementando. Aqui, basicamente, a gente está falando que quando a gente recebe um panfleto ou informação de um evento, quais são os tipos de informação que nós temos lá? Nós temos o nome do evento, tem a data, tem o horário. Então, esse slide primeiro é para fazer um brainstorm para eles relembrarem o que eles acham que tem nesse tipo de panfleto, nesse tipo de texto, e aí no próximo slide vai ter a explicação. Esses dois slides, eles não estão no handout do aluno, mas aí a gente faz a explicação só aqui na tela. Lembrando de fazer repetition aqui de date, opening hour, closing hour, ticket price, e depois que a gente fez essa explicação, nós vamos para a próxima atividade. Essa aqui eu não vou fazer, tá? Eu vou pular esses dois slides e vou direto para essa que está lá no handout do aluno. Read the funfair flyer and find the piece of information to complete the chart. Write the information in your notebook. A gente pede para os alunos lerem o enunciado e explicar o enunciado. A gente pode até dar um exemplo. Então, ó, lembra mesmo o que é opening hours? Ah, é hora que abre, teacher. Ok. E cadê aí nesse flyer a hora que abre? Ah, tá ali, ó, 10 horas. Isso mesmo. Então, 10 a.m. vocês vão copiar aqui. Lá no handout do aluno, eu copiei essa mesma tabela, esse mesmo flyer, para facilitar para eles fazerem as atividades. E aí, a gente pode colocá-los em duplas. Eu sempre gosto que eles trabalhem em duplas, para um ir ajudando o outro, um falar por que acha que é isso, que palavra ali no flyer ajudou ele a identificar. Então, a gente deixa eles trabalhando em dupla para fazer isso. Depois que eles fizeram isso em dupla, aí a gente pode pedir, então aluno 1, fala para mim closing hours, porque o opening a gente já fez de evento. Aluno 2, fala para mim ticket price. Aluno 3, e a gente pede cada aluno para falar uma dessas informações. Depois disso, a gente volta lá no handout e aí a gente mostra o slide com as respostas. Depois disso, a gente fala que a gente vai aprender mais vocabulário relacionado a funfair e a gente vai para o próximo slide. O próximo slide vai trazer esse vocabulário de funfair e a gente vai seguir aquele mesmo procedimento que a gente sempre segue. A gente pede para eles olharem lá no handout deles, tem essas atividades lá. O professor faz a repetition dessas atividades, so let's repeat. Ferris wheel, eles repetem. Again, Ferris wheel. Olhando na imagem, como que a gente chama isso em português? Ah, é roda gigante, teacher. Depois que nós fizemos isso, a gente trabalhou essa pronúncia e o significado, a gente vai lá no material digital e nós vamos para a próxima atividade. A próxima atividade é um listening, que eles vão ouvir duas pessoas falando sobre eventos e completar essa tabela, mas apenas com 3 informações. Então temos aqui 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas eles não precisam pegar todas no áudio. O que a gente vai fazer? A gente pede para eles olharem lá no handout, a gente pede para eles lerem o enunciado dessa atividade e a gente fala então que eles vão ouvir essa conversa e eles precisam completar só 3 linhas dessa coluna, ok? Vamos falar para ele que o professor vai tocar várias vezes, aí a gente pode pedir algumas dicas, ó. O que é opening hours? Ah, é a hora que abre, teacher. Então quando eu ouvir, eu vou ter que prestar atenção ao quê? A cor ou a número? Ah, é número, teacher. Ok, então toda vez que vocês ouvirem número, pode ser opening hours, pode ser closing hours, pode ser date, pode ser ticket price. E no date, o que mais que pode vir no date? Pode vir o número, que é o dia, mas pode vir mais o quê? O mês. Ah, então ó, vamos lembrar o mês que a gente estudou no 3º bimestre. Vocês podem ouvir o mês aqui. E ticket price, o que é? É dinheiro. Que dinheiro que é nos Estados Unidos? É dólar. Então vamos prestar atenção na palavra dólar, prestar atenção em número e a gente dá essas dicas para eles. E a gente fala que a gente vai tocar umas 3, 4 vezes aí para eles poderem completar. Aí a gente toca o áudio lá no material digital, a gente deixa eles ouvirem 3, 4 vezes e quando a gente terminar, a gente pode até tocar uma última vez agora e pausando na hora que tem as respostas, né? A gente pausa e fala, o que vocês ouviram aqui?
Ah, teacher, eu ouvi 10 a.m. O que é 10 a.m.? Ah, é 10. 10 o quê? 10 horas da manhã. Então, onde que eu vou colocar isso aqui? E a gente vai fazendo isso com eles. E aí, depois que a gente terminar de checar, aí a gente pode mostrar aqui para eles o slide com as respostas, só para eles confirmarem se eles escreveram tudo corretamente. Por último, nós temos o último slide, que é o de encerramento. A gente faz a leitura desse slide, mas também a gente vai lá no handout do aluno, onde tem a seção What I Learned. Lembrando que essa seção, o professor faz a leitura e quando chega o momento de exemplos, ele pede para os alunos darem exemplo e depois eles decidem quais escrever. Então hoje falamos sobre atividades de lazer e entretenimento. Alguns locais de entretenimento e lazer que aprendi hoje são... Então vamos lá, pessoal, vocês aprenderam a falar museu, exposição de arte, como que fala tudo isso em inglês? Pede para uns 5 alunos ou pede para uns 7 alunos, porque tem bastante coisa, aí a gente fala, ok, então agora vamos escrever aí uns 3 ou uns 4, o professor decide. E também vimos algumas atividades que podemos fazer nesses locais. Por exemplo, aprender coisas novas, apreciar arte, ir correr. Como que a gente fala isso em inglês? Pede para os alunos falarem, uns 5, 7 alunos, porque tem bastante coisa. E agora vamos escrever aqui 3 exemplos. Depois que nós terminamos, nós vamos abrir o gerenciador de tarefas lá no centro de mídias. A gente abre a tarefa referente a essa aula, pede para eles lerem o enunciado dos exercícios, pede para eles explicarem o que eles precisam fazer em cada exercício e, quando possível, o professor mostra o que aquele exercício tem a ver com a aula de hoje, porque vai ajudar os alunos a realizarem a tarefa. Então foi assim que eu preparei a primeira aula do 4º bimestre para as turmas de 7º ano, lembrando que o handout e também o Slapjack vai estar disponível no link aqui embaixo, é só clicar e usar à vontade, mas aquele nosso combinado. Usou, volta aqui e comenta como que foi essa experiência, ou mesmo antes de usar, comenta o que você achou dessa aula, ou se você já pensou em usar o Slapjack em sua sala de aula para os alunos produzirem frases em inglês. Aproveita também para deixar o seu joinha, compartilhar esse vídeo no grupo de Facebook ou de WhatsApp de professores da rede pública estadual. E claro, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva e ative o sininho para ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. Eu fico por aqui. Thank you so much for watching and see you in the next video. Bye bye!